Olá pessoal, nesse vídeo eu vou trazer um pouco os comentários do Joaquim Jeremias, Teologia do Novo Testamento, sobre essa questão do reino de Deus, tá? Então, ele vai discutir aquela passagem que o reino de Deus está entre vós, que é uma passagem que vai aparecer em Lucas 17:20. É importante notar a construção desse dito. É ocasionado pela pergunta dos fariseus acerca do tempo da vinda da Basileia, do reino de Deus. Jesus responde essa pergunta que retoma um tema central da apocalíptica judaica, repetidamente discutida pelos escribas, com a sentença de 3 membros, dos quais 2 são negativos e 1 é positivo. Os 2 negativos dizem: não se pode calcular o tempo de antemão para a manifestação da Basileia, nem se pode marcar um lugar, como por exemplo no deserto em que surgirá. Antes é a afirmação positiva que tem, que a Basileia de Deus está entre vós. Então, o que significa no meio de vós, ou entre vós? O que significa isso, né? Bom, aqui vamos ver Lucas 17:20. Como é que traduziu a Bíblia de Jerusalém? Tá? Lucas 17:20. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. No meio de vós. Costuma se traduzir também como dentro de vós, o que não parece diretamente indicado pelo contexto. Então aqui já viu, deu para a Nova Jerusalém já aponta a controvérsia da tradução. É dentro de vós, é uma coisa mais gnóstica, parece um evangelho de Tomé, ou é no meio de vós? Né? É isso que o Joaquim Jeremias vai discutir. A dificuldade é que o entós é ambíguo. No grego profano significa no meio de, dentro de, na região de. Então, tanto significa no meio de como dentro de. No grego da Septuaginta, pode também significar interiormente em, como aparece em Salmos 108 e 22. Ora, o significado de interiormente em pode-se com certeza excluir. Nem no judaísmo, nem em qualquer outro lugar do Novo Testamento encontramos a ideia de que o reino de Deus seja algo do interior do homem, ou seja, a se encontrar no coração do homem. Essa interpretação espiritualística se exclui tanto para Jesus como para a tradição cristã primitiva. Resta, pois, o sentido de no meio de. Mas este levanta logo nova dificuldade. A afirmação de que o reino está no meio de vós pode receber duas interpretações. Pode-se pensar a Basileia tanto como estando presente no meio de vós, se referindo à presença de Jesus, ou pode significar futuro. Poderemos resolver essa questão se mostrarmos que os versos seguintes há um paralelo ao verso 21. Das duas vezes que uma afirmação positiva é contraposta a uma negativa, de que a irrupção da Basileia não pode ser localizada, como a negativa de 21 corresponde à do 23, também a afirmativa corresponde à do 24. Isso significa que a nossa questão do verso 21 deve interpretar-se de acordo com 24. Os dois são paralelos. Daí resulta, assim como o futuro, eurosim, na negativa, tem o mesmo sentido que os versos 21 a 23, assim também estim, no verso 21, faz parte da mesma esfera temporal que o stai, do 24. Nem o estim nem o stai possuem equivalente em aramaico. A diferença de tempo, portanto, só surgiu quando os ditos foram vertidos para o grego. O verso 21b, portanto, como o verso 24, deve ser entendido e traduzido escatologicamente como estará repentinamente no meio de vós. Então, essa é a passagem do Joaquim Jeremias. Ele ainda vai falar mais à frente. O fato de Jesus não ter marcado uma data precisa para a irrupção dos eventos finais não exclui que se possa ver em suas palavras uma concepção geral referente ao tempo do fim. Essa concepção ancora-se firmemente na tradição, pois surge em todas as camadas da tradição e logia da mais diversa categoria, como demonstram os seguintes exemplos.
Aí ele vem o anúncio da Basileia. A figueira morta reverdece, chega ao verão, a consumação está a irromper-se, diz a parábola de Marcos 13, 28. Deus está perto, que vem a tua Basileia. Assim Jesus ensina os discípulos a rezar, o que só pode significar que ela vem em breve, pois toda a pregação e oração escatológica atuais tem por objeto a iminente intervenção de Deus, e não a intervenção depois de 30 ou 40 anos. Então aqui ele destaca que ele esteja se referindo à destruição de Jerusalém em 70. Porque o texto está dizendo uma coisa iminente, e não uma coisa que vai acontecer há 40 anos. Jesus está nos anos 30, a destruição de Jerusalém está em 70. Tá? Ainda sobre esse tema, tem aqui o texto do Gerd Thyssen, Jesus Histórico, né, que ele vai discutir esse em meio de vós. Ele vai dizer assim, a tradução e o sentido de entós são temas para discussão. Deve ser entendido em sentido espiritual. O reino de Deus está no interior de vós. Olha só, Gerd Thyssen já está tomando uma postura pró-evangelho de Tomé, né? Como no evangelho de Tomé, o reino está dentro de vós e fora, de modo que seja ao mesmo tempo o eu do redimido e sua pátria celestial. Ou devemos entender entós especialmente em vosso meio. Essa é a tradução mais difundida. Então ele reconhece que a mais difundida é essa. De fato, a tradução grega do Antigo Testamento de Áquila conhece um entós nesse significado, como tradução do hebraico em nosso meio, que é o que aparece em Êxodo 17:7. Mas em geral, entós significa dentro. E o que mostra, o que mostra o único paralelo para essa palavra no Novo Testamento, em forma substantivada, o interior, como aparece em Mateus 23:26. Além do mais, Lucas dispõe do nítido no meio de, na forma de entós, em Lucas 2:46. Se acrescentarmos a rejeição de uma localização geográfica do reino de Deus, ele não está aqui nem ali, dificilmente sugere uma localização espacial que procura o reino de Deus no meio dos destinatários, por exemplo, na forma da pessoa de Jesus. Jesus poderia ter entendido o dito de forma espiritual. A perícope anterior determina que Lucas 17:19, com o consolo, a tua fé te salvou. O reino de Deus poderia começar no interior do homem com a fé em Jesus. Lucas pode conceber fariseus como cristãos crentes, como se vê em Atos 15:5. Mas com essa interpretação lucana, o sentido original ainda não seria desfeito. Além da interpretação espiritual e local, Lucas também conhece uma interpretação dinâmica, no sentido de o reino de Deus está à vossa disposição, ou ao alcance de vossa experiência. Esse é um significado possível para a palavra. Nesse caso, deveríamos entender o dito como exortação para lançar-se na posse do reino de Deus. Em todo caso, há uma escatologia presente, pois é bastante improvável a interpretação futura. O reino de Deus está de repente entre vós. O caráter repentino da chegada do reino é introduzido pelo contexto seguinte. O dito permanece um enigma. Então, Gerd Thyssen, ele parece não muito conclusivo, né? O Jeremias, ele parece bem mais claro, né? Ele se posiciona então em favor do em meio de vós fisicamente, né? Fisicamente. Como é, aliás, a tradução da Nova Jerusalém e da maior parte dos autores. Então, esse meio de nós se refere, estamos ali no grupo. Jesus está ali no grupo. O reino de Deus está ali no grupo, né? Então é isso. Muito obrigado, então.